Dessa vez vai ser uma recomendação um pouco errada, meio que eu posso dizer assim, peculiar, devido ao conteúdo da história. Se você não curte obras assim, então chega nem perto dessa recomendação de hoje. Mas se você não liga pra isso, então chega mais e continue assistindo esse vídeo, porque você vai se surpreender com esses autores. Já vai deixando seu like porque me ajuda pra caramba. Aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber mais recomendações futuramente. E aproveitando, passa lá no meu perfil do TikTok. E agora, bora! Opa, eu sou o Siledade. Meus amigos, quando eu vi essa obra eu fiquei muito chocado quando eu fui ver quem era o autor. Eu nunca ia imaginar. Tava navegando por aí na internet e quando me deparei com essa obra, fiquei curioso porque eu vi que ela ainda estava em lançamento e continha poucos volumes. Até no momento desse vídeo ela só tem 4 volumes. E o motivo que eu fiquei mais ainda interessado nela, novamente falando, é por causa do autor, que é nada mais nada menos que o mesmo autor de Mushoku Tensei. Na moral, esse autor se superou dessa vez, porque o rumo que essa história caminha é bacana? Sim, é legal pra caramba. É um universo bem legal, bem naquele estilo que eu gosto, medieval de fantasia, com várias raças, dragões, e você vê que é bem construído, bem rico em detalhes. Você percebe que esse autor sabe muito bem fazer essas coisas. Tá aí o Mushoku Tensei, que esse universo também é fantástico. Apesar de conter várias coisas, contém também coisas bem absurdas por causa do protagonista. E se você achava que essa obra aqui já continha coisas bem erradas, nojentas e absurdas, pelo fato do protagonista ser alguém bem mais velho no corpo de uma criança, então esse daqui pense 2 vezes antes de ler. Mas a surpresa não acaba por aí. O que intensifica essa obra mais ainda naquele fator absurdo, ou naquelas partes picantes, é pelo fato do artista. Aqui algumas imagens passando na tela que destaca bem essa arte. Se você é aquele cara que manja naqueles mangás maiores de 18, naqueles mangás hentai bem errado, tá vendo que essa arte tem uma certa semelhança. É porque esse artista faz muitos mangás assim. É um artista bem famoso nesse ramo de mangás hentai, de preferência aqueles bem errados. Então você pode imaginar já que nível essa obra vai percorrer. Eu acho que essa obra não é toda errada, só tem algumas partes por aí que acaba deixando você chocado. Voltando a falar dessa obra de hoje, ela é publicada tanto em novel quanto mangá. Eu preferi bem mais material original, que é a novel. Um dos motivos é pelo fato da arte. Incrível que pareça, eu curti pra caramba essa arte. Mas o mangá não é todo ruim. Eu dei uma rápida olhada e o mangá acaba sendo bem fiel à novel. E possui até algumas cenas originais que não tem no mangá. E essas cenas foi muito bem feita e bem encaixada, combinou demais com essa história. Mas o que peca mesmo nesse mangá é pelo fato da arte, novamente falando. Pelo fato desse mangá retratar coisas erradas, um dos motivos é pelo fato da guerra e da raça orc. Como vocês perceberam, o protagonista é um orc. Então mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso. Então você pegando tudo isso e colocando num artista que já é expert, vamos dizer, em coisas assim, chama bastante atenção e também consegue passar melhor o que essa história quer transmitir para o leitor. E também possui algum certo charme, tanto pelo fato dos personagens quanto dos ambientes, e te prende mais quando você vai ler. Então o mangá em certos momentos não conseguiu transmitir melhor isso e ficou bem estranho. Mesmo assim, se você não curte ler novel, ainda assim vale a pena você procurar ler o mangá. Esse autor consegue fazer muito bem obras que te prendem pra caramba, que ao mesmo tempo você quer saber qual vai ser o fim dessa jornada do protagonista, tanto quanto todo esse universo de fantasia que você quer explorar cada vez mais junto com o protagonista. Espero que vocês tenham entendido melhor essa brisa minha. Mas agora vamos falar dessa história pra você entender melhor do que eu quero dizer. Essa obra conta a história de um orc chamado Bash, que ele é o herói dos orcs na sociedade dos orcs, devido que durante a guerra ele esmagou vários dos seus inimigos. Então com isso ele ganhou diversos títulos. Então ao longo da sua leitura cada vez mais vai contando sobre a proeza dele, também dos títulos que ele recebeu. É cada título um mais insano do que o outro. E você vai vendo que ele é muito poderoso e casca grossa pra caramba. Não existe ninguém que iguala a ele. Pelo menos até no momento não apareceu ninguém. E aonde ele passa, todo mundo fica com medo dele. E com isso ele é respeitado por todos os orcs. Mas agora que vem o plot dessa história. Esse primeiro capítulo contou várias atrocidades que os orcs faziam ao longo das guerras, devido que os orcs só são machos, então não há como procriar. Eles raptavam várias mulheres. Então você já tem noção do que eu tô querendo dizer. No entanto, o Bash
continha um segredo. E aí, quando eu estava lendo, eu falei, não acredito que vai mandar uma coisa dessa. E sim, o protagonista, ele é virgem, não tem nenhuma experiência com mulheres, ele é um herói virgem. Para os orcs, isso é extremamente vergonhoso. Eu ri pra caramba nesse momento. Todo mundo se gabando na roda de conversa e o protagonista com medo de alguém descobrir isso. Na moral, nesse momento eu não consigo levar a sério essa história. O cara todo casca-grossa, overpower pra caramba, mas tristão por causa disso. O cara embarca em uma viagem pra poder arrumar uma mulher e também se casar. Alguns podem acabar achando sem graça essa história, mas relaxa, ao longo da sua aventura vai acontecendo coisas boas pra caramba. Fora também que tem muitas coisas engraçadas, porque ele acaba interpretando tudo errado. Por causa que ele tem tanto zero experiência com mulheres, como também zero experiência com essa nova sociedade civilizada, devido que ele só viveu na guerra. E o que acaba tornando mais ainda engraçado a interação dele com as pessoas é por causa dessa sua longa companheira de viagem, a Zel, que é essa fadinha aqui. Ela acaba ajudando ele nessa trajetória dele, mas também acaba interpretando várias coisas erradas, mas no final acaba dando certo. E sobre essa guerra, cara, é uma coisa que acaba deixando essa história mais legal ainda. Que no passado, antes dessa nova sociedade ser formada, o mundo estava em guerra. Ao longo da sua leitura, cada vez mais vai contando sobre isso, né? Sempre vai rolando flashbacks, que são flashbacks muito bem inseridos, não ficando aquela coisa chata e cansativa de se ler. E vamos dizer assim, é um tempero que acaba deixando a história mais legal ainda, interessante de se ler. Que essa guerra era um confronto entre a aliança dos humanos com os elfos, anões e homem-feras. Que essa aliança tem um nome que eu acabei esquecendo, mas contra a aliança das 7 raças, que são os orcs, ogros, demônios, súcubos. E sim, meus amigos, tem súcubos no meio dessa história, que é contada mais no volume 4, quando aparece essa belíssima súcubo aqui, que rapaz, ela é casca grossa pra caramba. Mas voltando a falar novamente, fora dessas raças que eu falei, contei mais algumas outras raças, mas até no momento não foi inserida ainda na história. Então você vai vendo que essa guerra foi muito sangrenta, conteve várias atrocidades e vários massacres, e com isso nasceu vários heróis. Só que no final acabou rolando um tratado de paz, só que meio que os orcs saíram perdendo com isso. Não só os orcs, como também outras raças, mas não vou contar muito porque acaba sendo meio que spoiler. Então os orcs quase entraram em extinção devido que não tinha como se procriar, e meio que rolaram uma coisa, não sei se você pode dizer assim, inteligente dessa maneira dele procriar, mas não vamos entrar em detalhe nisso. E também em cada volume vai aparecendo mais pretendentes para ir. A minha favorita foi a primeira que apareceu, essa humana aqui. Apesar que eu também gostei bastante da heroína elfa, mas essa personalidade dela acaba deixando a desejar. Então ao longo dessa trajetória dele, vai explorando mais cada cidade dessa história, tanto a cidade dos humanos, elfos, anões e também dos homens feras, que pra mim foi o melhor volume de todos. Eu pensei que a história ia ficar só nisso, dele só tentando arrumar pretendentes, tomando fora e etc, mas graças a Deus que não foi isso, porque se fosse continuar só nisso, cara, ia ficar chato pra caramba, como foi no volume 3, que foi o volume mais chato de todos. Mas no volume 4 acontece uma reviravolta e acaba ficando a história muito boa. Eu pensava que não ia curtir o protagonista devido que ele era um orc, mas eu acabei gostando demais dele, porque você meio que começa a gerar uma simpatia. Você vê que ele é um cara bacana pra caramba, apesar dele não saber certas coisas e interpretar sempre errado. Já dizendo aqui, apesar dele ser forte pra caramba, não pense que a história vai ter cenas de lutas iradas. O foco acaba sendo nem nisso. Tem algumas lutas pequenas por aí, mas volume 3 que tem o maior foco nas cenas de lutas. O foco é mais mesmo na interação dele com essa sociedade, dele tentando adaptar nos costumes dessas sociedades diferentes que vai tendo por aí, né, nas culturas diferentes. E isso que acaba sendo o maior destaque nessa história. Apesar dele sempre ter segundas intenções por trás, mas ninguém acaba percebendo isso. Então fora ele interpretar errado, as pessoas também acabam interpretando errado as intenções dele, mas interpretando por um lado mais positivo, devido que esse negócio dele ser virgem acaba sendo um grande segredo. Então, por causa das pessoas que acabam tendo interpretações erradas dele, elas acabam mudando essa visão que elas tinham dos orcs, que lógico, há um motivo por causa disso, né, devido que os orcs só pensam em matança, guerras e capturar mulheres. Há orcs ainda que faz isso nessa sociedade, que são os orcs selvagens, se eu não me engano, mas o protagonista é um orc diferente disso, é um orc mais civilizado. Novamente falando, as pessoas acabam mudando essa visão, acaba sendo uma coisa bem legal. Então ele meio que começa a limpar o nome da sociedade orc nesse mundo, por isso que você começa a gostar mais ainda dele. E também, sem querer, ele acaba conquistando meio que algumas mulheres, elas acabam vendo um certo charme nele, como foi no caso dessa primeira garota aqui, né, essa
essa humana, que no início ela é apresentada como uma pessoa que tinha um forte ódio por orcs, devido que a irmã dela foi capturada. E no final ela acaba meio que gostando um pouquinho dele. Ela vê uma visão diferente dele, devido que ele no final salva ela. Que cara, essa cena foi legal pra caramba, dele chegando arregaçando com geral. Foi a primeira cena que você vê que o protagonista é overpower demais. E você vê que isso também é no caso dessa elfa aqui, né? A heroína elfa. Rola algumas cenas bem engraçadas pra caramba quando ele se apaixona por ela. Então ao longo dessa trajetória dele, ele sempre se confessa, mas sempre acaba sendo rejeitado, e você acaba sentindo bem que pena por causa disso. Você começa a torcer pra caramba pra ele encontrar logo uma esposa. Essas foram as recomendações de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se você nunca leu essa obra, cara, corre lá pra ler, porque vale muito a pena. Ela é legal pra caramba. Apesar da 9, como eu havia dito, ser melhor do que o mangá, ainda assim vale a pena você ler tanto as duas. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Se você não deixou o like até no momento, deixa aí, porque me ajuda pra caramba. Aproveita, passa lá no canal pra ver outras recomendações, uma mais irada do que a outra. Novamente falando, obrigado e fui.